Ah, agora foi. E agora sim, Agora sim. joia. Boa noite, Fofinho. Tudo em ordem? Tudo certo então? Tudo bem, graças a Deus. Bem. Tá frio por aí também, como aqui em Santa Bárbara? Bastante, não é pouco não, viu? Aqui também tá um pouquinho, velho. Mas graças a Deus, E tá? Faz vamos parte, aquecer né? com o Espírito Santo? Vamos aquecer com o Espírito Santo? Não entendi, Danilo. Pastor, vamos aquecer com o Espírito Santo? Vamos sim. Vamos Então tá lá. bom. Em nome de Pastor, Jesus, vai ser. Hum, deixa eu só te explicar então. Assim, ó, o pastor pode falar à vontade, quando o pastor quiser. Aí, assim, vamos. ou se o pastor quiser ir conversando comigo, fica à vontade, ou a gente vai discutindo o assunto. Conforme o pastor vai falando, eu faço algum comentário. Então, não é nada combinado, a Uhum, gente está combinando agora. Então, fica ao seu sim, critério. Como o pastor achar melhor, fica a seu critério. Beleza? entendi. Joia. Beleza, Então, Danilo. Vamos primeiramente, começar então, né? vamos. Primeiramente, eu Joia. gostaria de agradecer a participação do pastor, né, de ter aceitado o convite. As pessoas que participaram aqui antes, eu sempre falo que o convite que eu estou fazendo, as pessoas são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu sei que têm um caráter de Cristo, né, para falar Sim. sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Deus, né, e de uma forma que a gente pudesse ter isso acessível, de uma forma gratuita, né, de uma forma que a gente pudesse dar de graça aquilo que nós recebemos na graça e de graça, né. Amém. Então, muito obrigado pela participação, pastor. Amém, Para a gente Danilo. começar, aí o pastor está livre, beleza? Eu que Então, vamos agradeço lá. pela consideração, pelo convite, né? Por ter esse reconhecimento do caráter de Jesus na minha vida. Não só em mim, como também nos demais que participaram, né? Nos que vão participar ainda. E, e parabéns também pela iniciativa, né, Danilo? Aqui dessa página do Instagram, para tratarmos de assuntos tão importantes, né? Tão relevantes, né, do Evangelho, que a gente percebe que nesses dias há uma necessidade, né, cada vez mais, de podermos compartilhar verdades bíblicas, né, Com certeza. verdades até esquecidas em partes, né, pela igreja, mas graças a Deus que Deus sempre tem os remanescentes, né, Amém. para guardarem Eu, esses conteúdos em seus corações amém. e, dentro do possível, poder, né, compartilhar e abrir, né, com pessoas tão especiais e importantes para nós. Amém. Então, Danilo, É que eu falo- Pastor, deixa eu só fazer uma oração para a gente começar então, pode ser? isso, pode ser. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por esse momento que nós estaremos compartilhando da tua palavra. Pai, como desde o início sempre foi o objetivo, Pai, Amém. dessa página, desse movimento, nós distribuímos, Deus, o teu reino, Deus, a tua vontade, a tua justiça, para aquele que quiser. E o nosso foco nunca foi, Deus, a divulgação nossa, nem divulgação de páginas, mas Verdade, divulgação do Jesus. teu reino, Pai. Então, que o teu Espírito Santo sinta-se à vontade, que o Senhor fique à vontade neste lugar e que o Senhor trate, Deus, aquilo que o Senhor quiser. Que tudo seja para a glória do teu reino, do teu nome, no nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Ivan, na casa dele, da disponibilidade Amém. dele de compartilhar o reino. E que o teu nome, Deus, venha ser glorificado através deste momento de live, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, Pastor, a Danilo, eu palavra é sua. preparei um breve esboço bíblico a respeito do assunto, né, para a gente se nortear um pouquinho, né, dentro dentro da Escritura, né, com esse assunto tão importante, que é o nosso querido e amado Espírito Santo. Então, vou começar aqui falando desse assunto, né, entendendo como promessa de Deus, né? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê Deus preparando o mundo para a vinda de Jesus Cristo, né? Que é o primeiro prometido por Deus a nós.
entendemos dessa forma. A gente vê tantas promessas messiânicas, né? E se Jesus não viesse, o Espírito Santo também não viria, com certeza. Então, o Espírito Santo veio por causa de Jesus, né? Por causa da obra redentora de Cristo. Né? E hoje há uma realidade maravilhosa da presença dele entre nós e em nós, né? Amém. Então, vou começar aqui. Eu marquei aqui pelo menos 7 pontos, né? Para a gente se nortear. Vamos tentar andar por ele. Aí, no decorrer, o Espírito Santo vai nos direcionando em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. O primeiro ponto a respeito do Espírito Santo é o do por Joel, né? Deus usa Joel, lá no capítulo 22, versículo 28, dizendo que esses últimos dias, né? Deus derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne, né? Aqui é um segredo para a gente poder entender melhor, né? Como assim toda a carne? A gente entende que o Espírito Santo, nem todo ser humano vai experimentar essa verdade, né? Infelizmente. Uhum. Mas entendemos aqui que é sobre toda a faixa etária de idade, né? Ali, quando Joel fala, ele fala que que Deus derramaria sobre os filhos, sobre jovens, e terminando sobre servos e servas, que Deus derramaria. Então, primeiro ponto, a promessa, o prometido, né, que viria. E graças a Deus, Deus cumpre essa promessa, né, poderosamente, começando assim em Jerusalém, e essa promessa se evade, né, para todas as nações da terra. Isso é maravilhoso. Então, tudo que Deus prometeu nas Escrituras, tanto a respeito de Jesus, que não tem como falar do Espírito Santo e não falar de Jesus, né? Os dois estão, né, uma personalidade única, né? Os dois se fundem. Assim como o Pai e Jesus tinha aquela unidade, né, de perfeição, ao ponto de Jesus falar, afirmar, né? Quem via ele, via o Pai, né? Uhum. Assim também o Espírito Santo tem essa formação com Cristo, ao ponto de Jesus falar que ele falaria aquilo que ele ouviria de Cristo, né? Então, o que o Espírito Santo hoje fala aos nossos corações é aquilo que já está liberado na palavra de Deus por Jesus. Então, o primeiro passo para nós comentarmos é esse. Era uma promessa que Deus cumpriu. Agora, essa promessa diz, o segundo ponto é, essa promessa dizia respeito a quem? Lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, do 37 ao 39, o apóstolo Pedro, em seu primeiro discurso, o Espírito Santo tinha acabado de chegar, né, tinha acabado de vir. Ele disse a quem essa promessa estava, né, respeito a quem essa promessa estava. Eu quero ler aqui, só para a gente poder frisar. Amém. Atos 2. Por que eu leio? Pode ler, Danilo. Isso. Atos 2, 37 a 39. Deus abençoe a cada participante dessa live. Amém. Yara, minha sobrinha, lá de Alagoas. Olha só. Deus abençoe, Yara. Vai ser bênção para a sua vida e para os demais. Pode ler, Danilo. Amém. Vamos lá. Então, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que estão longe e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras advertia e insistia com eles. Amém.
Esse versículo é profundo a respeito dessa promessa. Entenda que a promessa que Joel fez, né, Deus usando Joel, tinha acabado de se cumprir, né? E no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, ele pregou e as pessoas falaram, e agora, o que faremos? Aí ele disse, né, arrependei-vos e tal, porque a promessa, né, se referindo agora ao Espírito Santo, ao que Joel falou lá, a promessa diz respeito a vós, né, os judeus, né, aos filhos e aos que estão longe. Aqui essa promessa já é abrangente, não fica só, né, para os judeus. A promessa vai além, passa agora para nós, os gentios, né, que são as demais nações fora Israel. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, né? Vamos entender essa palavra longe. Os que estão longe são os confins da terra. Aos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar, né? Então, desses 2000 anos, 2020 anos para cá, o Senhor tem chamado a muitos dos gentios, né, das outras nações, e tem derramado muitas pessoas, milhares de pessoas, têm experimentado, né, essa promessa, o cumprimento dessa promessa, né, na vida dessas pessoas que o Senhor tem chamado. Então entendemos isso, que essa promessa foi cumprida aos judeus e ela também se estende agora para todos, né, para todas as pessoas que acreditam em Jesus, né? O Senhor Jesus, lá em João, ele disse assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, né, aquele que crê em Jesus, como está escrito nas Escrituras, rios de águas vivas, quer dizer, rios de água viva, rios no plural, e água viva no singular. Ali está falando de manifestações, diversas manifestações do Espírito Santo, né, na vida, no interior da pessoa que crê em Jesus, como diz a Escritura. E ali no final desse contexto, ele termina dizendo, João termina dizendo que isso, disse o Senhor Jesus, do Espírito Santo que haviam de receber, que haviam naquele momento, não tinha se cumprido a promessa ainda pelo fato de Jesus não ter sido glorificado. Mas no dia que Jesus morreu e ressuscitou, 50 dias depois, o Espírito Santo veio e já é realidade entre nós. Então, essa promessa, todos que creem em Jesus, os nossos amados que estão ouvindo, assistindo essa live, talvez não compreendam ainda, né, essas verdades que estamos falando, mas não se preocupe. O próprio Espírito Santo, ele é um agente de Cristo aqui na Terra, ele vai trabalhar para que cada um possa entender e mais tarde o receber. Então, os dois pontos, né, fundamentais a respeito do Espírito Santo são esses. Ele era uma promessa, e essa promessa diz respeito a todos, né, aos judeus e também aos gentios. Quer comentar algo, Danilo? Fica à vontade. Não, pastor, por enquanto tá ótimo. Assim, sobre a questão da promessa de Joel, eu até comentei na última live, a gente estava falando sobre a volta de Jesus, eu falo assim que a promessa é que os jovens tenham visões, os velhos tenham sonhos, e Isso. tem a promessa ali, né? E todas essas Estão me promessas também ligando fazem aqui, Danilo. parte. Oi? Estão me ligando aqui, só um momento. Ah, não, beleza. É aquelas chamadas de suspeitos, tá? Aí, se Já você tinha. desliga, eles vão insistindo. Tem que esperar. Isso, parou. Pode continuar.
Então, aí o que acontece? Aí eu tava comentando com ele, eu falei assim, olha como que é as coisas, né? Eu falei, a gente fica tão preocupado com os sinais dos fins, né, dos tempos, em relação às guerras, a rumores de guerras. Eu falei, e essa parte que fala que no final dos tempos, os jovens tenham visões, os velhos tenham sonhos, né? Eu falei, essa parte a gente não se preocupa, né? Eu falei, essa parte a gente não tá vendo tanto, não que não tenha, né? Mas a gente não tá vendo ela se revelar de uma forma assim tão profunda, com tanta expectativa quanto a gente está com a questão dos rumores de guerra, né? Então, o que Sim, acontece? Então, eu falei assim, a gente se preocupa tanto com aquilo que é ruim, aquilo que é grave, e tão pouco com aquilo que é a manifestação da glória de Deus em relação ao fim dos tempos. sim, sim. Há uns paralelos, né? Enquanto há um esfriamento e aumento de iniquidade, né? Nesse paralelo também Deus está derramando, né? O Espírito Santo de forma gloriosa, né? Uhum, A gente percebe nas nossas igrejas, nosso próprio ambiente de igreja, né? Quando uhum, a gente sai, né, a gente percebe que Deus está fazendo, né, esse paralelo, né, com aumento de iniquidade, esfriamento de amor do mundo. Deus também, paralelamente, está derramando, né, essa promessa. Ela começou a se cumprir lá em Pentecostes e uhum, ela vai até o arrebatamento da igreja. Chamamos de últimos dias, esse período de Cristo Jesus, nascimento, morte e ressurreição, até o arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo, ou seja, uhum, parte da primeira vida. O Senhor vai estar derramando, né, essa verdade sobre todos que creem em Cristo Jesus. Você tocou uhum. aí nesse assunto, bem lembrado, né, sobre os filhos. Os pais deviam atentar mais para essa promessa, né? Uhum. Quem é pai, né? Enfim. Quando a gente vê o livro de Atos fala que Filipe ele tinha umas filhas donzelas, né? Não lembro quantas filhas eram. Uhum. E aquelas meninas experimentaram essa profecia de Joel, né? Diz que elas profetizavam, né? As filhas de Uhum. Filipe. Agora não lembro números, quantas filhas eram. O fato é que naquele tempo começou a se cumprir, né? Como Joel falou, os filhos, né, profetizariam, os jovens, os velhos terão sonhos, eu acho que é isso, né? Então, se a gente atentar para essas escrituras que Deus não pode voltar atrás, né? Ele cumpre na vida das pessoas, né, essa verdade em nome de Jesus. A gente vê aqui na nossa igreja, Danilo, a pastora ela está treinando crianças, né? O ministério infantil aqui da igreja, as crianças estão sendo treinadas a isso, a orarem uns pelos outros, Legal. né? A profetizarem. Hoje mesmo, conversando com o pastor Ezequiel, que é um dos pastores aqui, como você sabe, né, aqui da igreja, Uhum. ele me falou que o netinho dele teve um sonho profético e acordou e falou para os pais: ó, pai, tive um sonho, Jesus conversou comigo, Olha e só. ele foi lá e desenhou o sonho para os pais. E, né, Deus está usando, Deus está fazendo isso, né? Uhum. Enquanto os adultos não estão sedentos por isso, né? Porque quem tem sede bebe, não é verdade? E o Espírito Santo, ele é a água espiritual, a única água espiritual que sacia a nossa sede, né? Que nos transforma, que lava o nosso O interior. pastor, até o pastor comentando sobre a questão de profecias, eu achei legal esses dias, acho que eu estava ouvindo, eu não lembro quem foi o pastor que eu estava ouvindo,
Eu não lembro se era o pastor Paulo Borges, que é que eu sempre acompanho uns vídeos dele aqui na internet, ou se era o Douglas Gonçalves, eu não lembro. Eles comentaram que tem um pastor americano que ele fala o seguinte, é, falando sobre as diferenças de profecias, né? Não, minto, foi um outro pastor. Uhum. Aí ele estava falando sobre diferenças de profecias e tal, ele falou assim, olha, a gente tem que avaliar as profecias e tal. Ele falou assim, tem muita profecia, Sim, porque às vezes a pessoa fala realmente vinda de Deus, e tem aquelas profecias que às vezes a pessoa está na emoção da alma, e eles acabam fazendo sim, como, entendendo que seja de Deus, mas às vezes é simplesmente uma emoção da alma. Aí ele falou que esse pastor sim, sim, americano falava o seguinte, falou assim, eu não reprimo, nem condeno, às vezes quando a pessoa dá uma profecia que acaba não se cumprindo, ou a pessoa acabou falando na emoção, ele foi porque se a gente barrar a pessoa que fala na emoção, a gente pode acabar barrando uma pessoa que falaria no espírito. Então, assim, ele falou, eu prefiro sim, sim, incentivar a pessoa a profetizar, e incentivar a pessoa a buscar essa manifestação do poder de Deus, para que ela realmente alcance um dia o nível de relacionamento com o Espírito Santo e profetize, do que ela não profetizar. sim. E tem aquela profecia, né, como Paulo fala, que todos podeis, né, profetizar. Tem a gente pode falar uma palavra como se diz, de motivação, né? Que a profecia ali, ela tem três funções, que é exortar, consolar e a outra não lembro. Então, toda a igreja, todo membro do corpo de Cristo que tem a habitação do Espírito Santo, nem todos são profetas, mas todos podem, né? Uhum. Pode profetizar. Aí vai sendo julgado essas coisas, quando é da emoção, quando é, né, enfim. Mas é uma linha fina que com o tempo a gente vai, né? Amadurecendo. Tanto a, tanto a pessoa que tem essa graça vai amadurecendo e tanto as pessoas que ouvem também vão conseguindo trazer para o equilíbrio, né? Para o campo Discernimento. do análise, né? Paulo fala para não desprezarmos as profecias, mas analisar tudo, né? Reter o bem. E eu Perfeito. creio que isso é um sinal bom de maturidade, né? Enfim, de, de observação das coisas espirituais. Então está acontecendo nesse paralelo, né? Enquanto o mundo está aí em seu ápice de renovação, vamos dizer assim, né? Na sua novidade, o mundo brotou, né, Danilo? Uhum. O mundo está aí na sua totalidade, em todas as áreas, né? Na ciência, em todos os sentidos. E Deus não vai ficar para trás, né? Porque Deus é Deus. O Espírito Santo, ele também renova nossas mentes e a gente vai crescendo nisso, para a glória de Deus. Amém. Tudo bem, Danilo? Até aqui? Tudo em ordem, pastor. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu marquei foi que ele era a promessa de Joel, se cumpriu, né? Os pais devem atentar para isso, né? Uhum. Levar seus filhos a conhecerem melhor isso. A promessa de respeito, não só aos judeus, mas também às nações. O terceiro ponto que eu marquei aqui, eu entendo que o Espírito Santo, ele é o segundo enviado, né, por Deus a nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso poder entender isso, né? Lá em João 14,16, leia aí, Danilo, por favor. João 14:16. Espera aí. Deixa eu voltar Isso. aqui. Vamos lá. João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Amém. São dois pontos que Jesus afirma aí do Espírito Santo, né? Quando a gente vai estudar melhor essa palavra outro, Jesus fala aí outro, né? Na sua Uhum. tradução ele fala outro conselheiro, mas na maioria das traduções fala outro consolador, né? Quando ele fala outro, essa palavra não está escrita aí assim vazia, ela tem um Uhum. sentido. Esse outro aí significa
outra pessoa do mesmo caráter que Jesus, que iria ocupar, né, que iria fazer aquilo que Jesus fazia pessoalmente naquela época, né? Outro consolador, outro conselheiro. Eu não tinha visto essa tradução, né, de conselheiro. Se a gente for levar, né, a gente vê o paralelo com Jesus, né? As escrituras falam que Jesus é conselheiro, né? Lá em Isaías 6, se não me engano. Isaías 9, não lembro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe Isso, da paz. isso. Então aí nós vemos uma substituição, porque Jesus está no, né? O Senhor Jesus está no trono. E ele tinha deixado aqui os discípulos, seguidores, né? E sua vasta obra pelas nações, né? Então é como se ele chegasse no céu e falasse, Pai, como ele falou lá em João mesmo, né? João 16, que convinha que ele fosse, porque se ele não fosse, o outro Consolador não viria. Então é como se Jesus chegasse no céu e falasse, Pai, a minha parte está feita, que foi o preço, né? Eu comprei os homens de todas as tribos, povos, raças, nações. Agora precisamos do Espírito Santo lá entre eles, com eles, né? Então essa palavra outra é outra pessoa no mesmo caráter que Jesus, da mesma espécie, né? Temos um estudo que afirma isso, né? Que o Espírito Santo é da mesma espécie que o Pai e o Filho, ou seja, tem a mesma natureza divina, né? Que o Pai e o Filho. E graças a Deus, né? Jesus enviou, de fato, o Espírito Santo e ele está em nós e entre nós. Isso é maravilhoso, né, Danilo? Com certeza, pastor. Os discípulos ficaram apreensivos, né? A gente vê ali em João 16 que eles ficaram meio que entristecidos com a notícia que Jesus deu a eles, lá no começo do capítulo 16. E Jesus, percebendo que eles ficaram tristes, né? Jesus já tinha prometido que não deixaria eles órfãos. Aí já vimos outro paralelo, né? Se Jesus não deixou eles órfãos, é porque Jesus voltou na pessoa do Espírito Santo para eles, né? E hoje, para nós. Então, Jesus está dizendo outro Consolador, e ele fala outra particularidade, o Espírito da verdade. Meu Deus, isso é maravilhoso. Entendermos que entre bilhões, a gente não tem ideia de quantos espíritos enganadores há no mundo, né? Sabemos que são muitos. Com a queda de Lúcifer veio, né, uma vasta classe de demônios, né? E todos eles são enganadores. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo, entre todos, é o único Espírito da verdade, né? Que está aqui na terra trabalhando e fazendo que Cristo seja glorificado no meio do caos, né? Quando a gente olha para o mundo, né, o mundo atual e o mundo histórico, né, esse avanço que vem do primeiro século para cá, o Espírito Santo trabalhando, mantendo a verdade do Evangelho, só Ele pode fazer isso, né? Levantando homens para defender a causa do Evangelho, Ele próprio defendendo essa causa, né, a verdade do Evangelho. Isso é maravilhoso para nós. Quando ele fala Espírito da verdade, né, eu chamo aqui a natureza do Espírito Santo. Qual a natureza dele? É divina, a mesma do Pai e do Filho. Lê para mim, Danilo. Deuteronômio 32:4. Não sei se a tua tradução vai estar como a minha, mas vamos lá. Deuteronômio?
32:4. A gente procura fundamentar nas escrituras para que a gente possa ter garantia do que estamos falando, né? Ok. Então, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Isso. A palavra fiel aí podemos traduzir como verdade. Então, Moisés está escrevendo aí da pessoa de Deus Pai, né? Uhum. Que ele é a rocha, que ele é justo, que ele é tal. A tradução João Ferreira de Almeida fala que Deus é a verdade. Ou seja, fiel, também podemos entender. Não muda. Uhum. Então, o Espírito da verdade, ele tem a mesma natureza do Pai, né? Ele é verdadeiro. Uhum. Até quando o João escreve sua carta, a primeira carta, capítulo 2, ele fala dessa unção que nós recebemos, né? A unção que nos ensina todas as coisas. João certamente estava falando do Espírito Santo ali. Entendemos que a unção de Deus está ligada ao Espírito Santo. E no Uhum. final lá do versículo ele fala que essa unção ela não é mentirosa. Isso é maravilhoso, né? Mas ela é verdadeira, né? O seu caráter, o caráter do Espírito é a verdade. Também o caráter dele é o amor, né? E aí vai, ele tem os mesmos atributos que Deus. Quando Pedro vai tratar do assunto de Ananias e Safira, quando ele chega para eles, fala assim: por que tentastes ao Espírito? Por que tentastes a Deus? E lá no final ele coloca ali Deus como o Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo estava ali naquele momento, né? Então Pedro atribui ao caráter, o Espírito Santo ao caráter, à natureza de Deus. Também como Cristo, né? Lá em João 14:6, versículo bem conhecido, Jesus fala que ele é o caminho, que ele é também a verdade. Então a gente vê que o Espírito Santo tem o mesmo caráter, tem a mesma natureza de Deus, Deus Pai e do Senhor Jesus. Os três concordam, né, em toda a verdade para nossas vidas. Tudo bem, Danilo? Até aqui? Tudo em ordem, pastor? Pode. Quer comentar algo? Fica à vontade. Não, é só a gente falando sobre a questão do espírito da verdade, né? Sábado eu estava Uhum. conversando com o Gabriel, filho do pastor Claudio. A gente estava tomando um Sim, café sim. junto, a gente conversando, e eu falei para ele, né? Eu falei assim, sobre nós entendermos quando é o espírito da verdade falando e quando é o espírito da mentira, né? Eu falei, nós sabemos. Eu falei para ele que assisti um filme uma vez e tinha um personagem que era o enviado, né, do inimigo. Aí ele falava assim, falou, eu não faço mal. Ele fala assim, eu instigo as pessoas a fazerem o mal e elas fazem, né? Ele falou assim, é o espírito da mentira, né? Então assim, ele vinha, ele Sim, falava no ouvido da pessoa, a pessoa ia lá e cometia o erro, o pecado, fazia as coisas erradas, né? E eu sei, falei para ele sei. assim, a diferença que eu falei que nós, que graças a Deus temos o Espírito Santo, eu falei de nós temos o quê? Quando alguma coisa me fala assim, a pessoa te fez mal, vai lá e faz mal para ela. Falou, peraí, mas não é o que Deus falou para mim. Ah, vai lá, Sim. a pessoa te prejudicou, prejudica ela também. Não, mas o Espírito da Verdade vem falar, mas não é isso que eu quero de você. Eu quero que você vá lá e ame seu inimigo, você perdoe aquele que te persegue. Até esses dias eu estava Sim. conversando com a minha mãe e minha irmã na hora do almoço, né? Comentando que a minha sobrinha estava reclamando de uma amiguinha da escola que pegava no pé, né? Eu falei assim, quantas vezes indo para a escola, né? Tipo, sempre tem aqueles que pegam no pé da gente na escola, né? Ou porque é crente, ou por qualquer outro motivo, né? E eu falei que um dia eu Sim. estava indo para a escola, eu falei, Deus, mas que vontade de mandar aquela pessoa pro inferno. Aí eu falei assim, mas a tua palavra diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Aí o Espírito Santo vinha, ora por ele. Aí eu ia, pai, eu oro por ele, que o Senhor abençoe a vida Amém. dele, que ele se converta e tal. Passado anos, vários anos, eu encontrei com ele,
foi uma época para a igreja, depois parou também, mas assim, a gente conversou como se tivesse começado a amizade ali, né? Então eu falei assim, Deus, olha só, uma oração que eu fiz, orando pelos meus inimigos, né? Que até então os inimigos aqui estão me perseguindo, né? Eu falei, foi um instrumento de Deus para futuramente eu ter um bom relacionamento com ele, né? Então eu falo assim, a Sim, diferença, nem o pastor está falando, no espírito da verdade. A gente tem escolha, ou ouvir o espírito da mentira, né? Ou ouvir o espírito da verdade. sim, sim, sim. Você falando aí, eu também lembrei de um episódio comigo. Quando eu era do mundo, eu tinha um amigo que comia do prato comigo. Ele bebia no meu copo. Era assim, era um amigão assim de balada, de, né, estar juntos. Se tomava cerveja junto, enfim, a gente andava aí como era amigos. E, e surgiu uma moça em minha vida lá no passado, quando eu era Uhum. do mundo e não conhecia Jesus. Eu tive um relacionamento assim né, comecei a gostar daquela moça. Aí foi passageiro também, passou. E logo em seguida esse meu amigo começou a namorar ela. E você já viu, né? Cara do mundo, coração, né? Partido. Oh, Jesus, só a graça de Deus. Só ouvindo Aí aquelas ele, músicas de. é, confessando aqui né, o velho Ivan. Aí, né, a gente tinha uma turminha, os amigos. Aí um dia eu tava num bar e chegou um amigo, um dos nossos amigos, e falou assim, Ivan, tenho uma solução para isso, cara. Aí ele levantou a camisa e me mostrou, né? Me mostrou aquela arma municiada. Eu falei, não, rapaz, para com isso, não sou, né? Posso ser o que for, mas isso aí não vou apelar não, cara. Hum, Ele falou, não, mas você não vai fazer nada, só me libera que eu vou lá e faço serviço. Eu falei, não, cara, você é doido, deixa pra lá. Coração doido, né? Mas Deus teve misericórdia de mim ali, não, né? Não permitiu. Aí passou alguns meses, houve minha conversão, e esse episódio chegou no coração dessa pessoa, né? Que eu estava ameaçando ele, enfim, sendo que eu não ameacei. uhum, Aí ele ficou com medo, né? Lógico, quem não fica, né? uhum, Aí, após a minha conversão, no dia que Jesus me curou, o dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num culto de quinta-feira, maravilhoso, né? O Espírito Santo começou a limpar meu interior. Aí, num dia de cura interior, a pastora ministrou uma escola dominical sobre a cura interior. Eu lembro até hoje isso. E no final ela revelou uma pessoa, né? O Espírito Santo revelou uma pessoa que ela estava tão ferida, tão magoada, que ela ia sentir como se pedrinhas saíssem do coração dela. E eu sabia, era como se Deus mostrasse o dedo assim, apontasse para mim. Eu sabia que era eu. Aí o Espírito Santo veio sobre mim aquela manhã, me curou tremendamente. Aí uma das coisas que o Espírito Santo falou foi: perdoe todas as pessoas que te fizeram mal. Oh, Deus. A primeira pessoa que veio no meu coração foi meu pai, né? uhum, Meu pai foi um pai maravilhoso, foi um homem muito responsável. Só que ele teve alguns defeitos, como todo mundo tem, né? Todo pai tem seus defeitos. uhum, E a área né, de relacionamento dele com a minha mãe me feria muito, né? uhum. Eu guardei algumas coisas em meu coração, até ameaças contra meu pai. Um dia que eu ouvi ele agredir minha mãe, eu prometi que um dia eu mataria ele. E aquilo ficou dentro de mim, né? E naquela manhã, o Espírito Santo veio, falou: perdoa seu pai, o que ele fez com você foi o que ele recebeu também dos pais, ele não soube te amar porque ele também não foi amado. Aí eu perdoei meu pai ali e fui perdoando pessoas, veio pessoas e mais pessoas em meu coração, né? E uma delas foi essa pessoa, esse amigo. Aí eu falei: não, Jesus, não vou perdoar ele porque foi ele que pisou na bola comigo, não fui eu que, né?
Aham. Aí cai nisso que você falou agora aí, né? Bom, pronto. É não pagar com a mesma moeda, né? Eu falei, Deus, e agora? Tudo bem, eu perdoo, vai. Aí o Senhor foi além comigo. O Senhor falou, você sabe os bar que ele frequenta. Procure ele. Eu falei, mas Jesus é demais também, né, Senhor? Procurar o abençoado que, né? Que Ninguém praticamente não... acerta ainda. Né? Aí, beleza, saí da escola dominical. E eu sabia E os foi pro bar. pontos, né? Que a gente... É. Aí fui de bar em bar aqui no bairro. Aí cheguei num dos bares, ele estava, cara. Danilo, a hora que ele me viu, ele estava sentado assim naqueles bancos, aqueles tamboretes altos, sabe? Uhum. Assim, de quase a altura do balcão. A hora que ele me viu entrar pelo bar, ele começou a se retrair. Eu acho que ele pensou, puxa vida, hoje o Ivan vem vingar aquele BO, né? Aquela treta. E eu fui andando em direção a ele, ele foi se retraindo. Ele foi se encolhendo. Aí eu percebi. Aí eu falei, ó, fulano, fica em paz que hoje eu não vim resolver nenhuma treta com você. Eu vim te pedir perdão, cara, pela nossa amizade ter sido, né, interrompida por uma coisa tão boba, né? Uhum. Aí o semblante dele caiu assim, né? Ou seja, aquele peso de que ele pensava que ia pagar com a mesma moeda, né? Uhum. Aí ele se compungiu, ele falou, não, Ivan, que isso, cara, né? Tudo bem, a gente vai continuar amigos. Por fim, um dia eu tive uma oportunidade de evangelizar ele. Ah, que Ele benção. até andou passando por algumas igrejas. Não vi mais ele, eu acho que, não sei se ele permanece até hoje. Mas, enfim, é exatamente isso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem sua natureza terrena mudada, né? Paulo fala ali em Romanos 8 de duas naturezas. A natureza humana e a natureza de Deus que está em nós, né? Pelo novo nascimento, que é obra do Espírito Santo em nós. Então, Uhum. realmente, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela tem nela o fruto do Espírito, né? Que é o caráter de Jesus lá. Paulo fala das obras da carne e ele fala do fruto do Espírito, né? Que Uhum. é paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, né? Domínio próprio, enfim. Então essa natureza está em nós. Diante dos confrontos que o mundo, que as pessoas, né, no dia a dia não é impossível não passar por isso, né? Uhum. Não é verdade, né? Com certeza. Todos nós, todos os dias acontece algo envolvendo pessoas. E nem sempre as pessoas são culpadas disso, né? Algumas são mais peraltas, né? Outras não. Aí a gente que vai discernindo e deixando, aplicando o fruto do Espírito, não é verdade? É a Com gente que certeza. decide se irritar com a pessoa ou não, né? Eu Porque costumo falar assim, né, que toda vez que a gente fala sobre o fruto do Espírito, eu sempre penso também na passagem da sementeira, né? isso, Aonde caiu a semente? Caiu em boa terra, caiu na beira do caminho, caiu em solo pedregoso ou entre espinhos? Então eu falo assim, uma vez eu me questionando sobre isso, né, sobre a passagem do semeador, eu falei, quem decide se vai continuar com pedra ou com espinho somos nós. A gente tem o direito de ir lá e remover os espinhos e remover as pedras, né? Arar a terra e deixar a terra pronta para receber a semente. É que eu falo assim, pastor, um dos versículos do Espírito Santo também que eu gosto muito é que fala que ele convenceria o pecador do pecado, do juízo e da justiça, né? Do pecado, porque exatamente. todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, da justiça, eu esqueci agora, e do juízo porque o inimigo já está condenado. Mas assim, eu falo Isso, que ele nos convenceria. Então eu sempre falo assim,
Tem vários amigos meus que às vezes falam assim, se for pra igreja, você tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tal. Eu falei, não tem. Eu falei, quem vai te convencer é o Espírito Santo. Conforme você vai recebendo o Exatamente. Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai convencendo, ele vai trazendo a revelação. Por isso que eu falo assim, Exatamente. às vezes nós temos essa... A gente quer forçar a pessoa a se converter no nosso padrão, né? Tipo, você Sim, quer servir a Deus, você tem que usar isso, vestir isso, fazer isso. Então a gente impõe limites para as pessoas buscarem a Deus. A semente não produz. Então eu falo assim, eu exatamente. sempre falo Foco para os nela, meus né? amigos, eu falo assim, é, eu sempre falo para os meus amigos, eu falo, cara, você quer conhecer Jesus? Eu falei, vai para Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus te consumir, te usar, fazer o que ele quiser de você. Eu falei, conforme na caminhada, ele vai removendo aquilo que você percebe que você não precisa mais, né? Eu lembro uma vez um Isso, testemunho na Shalom, que uma irmã falou, nossa, eu fumava muito, gostava muito de fumar. Falou, eu comecei a vir para a igreja e isso começou a me incomodar. Falou assim, eu vinha e isso não estava mais me fazendo bem e tal. Foi até um momento que o Espírito Santo de Deus me revelou que eu não precisava mais. Então, tipo assim, ninguém exatamente. convenceu ela a parar de fumar. Até mesmo que ela fumava escondida, né? Mas ela falou assim, ninguém me convenceu em parar de fumar. Falou, simplesmente, falou, o meu relacionamento com o Espírito Santo aos poucos foi me mostrando que aquilo não era necessário para tirar minha ansiedade, para tirar minha dor, para tirar o meu estresse. Falou, o Espírito Santo veio me convencendo na caminhada. Sim. E é assim, né, Danilo? É desse jeito. Quando, quando o Espírito Santo me apresentou Jesus, até sexta-feira eu fui pregar aqui numa igreja aqui do pastor amigo, e eu estava falando com os irmãos lá sobre isso. Quando o Espírito Santo te chama ao arrependimento, filho, não tem, né, Não tem não boi. é obra de homem, né? Não, olha, é ele 100%. O homem é instrumento que prega, né? Glória a Deus. Mas ele, quando ele chama e apresenta Jesus para a pessoa, a Deus vira de pecado. Ele, É porque eu falo assim, desculpa interromper, pastor, mas uma coisa que eu falo assim, das coisas que eu fico sempre pontuando em relação a isso. Eu falo assim, tudo aquilo que você faz forçado, a pessoa faz por um tempo, isso, depois ela desiste. Porque é forçado, sim, não é sim, natural. sim, Eu falei, sim, agora quando a pessoa realmente ela faz aquilo porque ela entendeu uma revelação, um trabalhar do sim, Espírito Santo na vida dela, é sim, diferente. Até tem uma pregação do Subirá, que ele fala assim, Jesus não falou que ele veio revogar a lei. Muito pelo contrário, ele falou que ele veio fazer a lei ser cumprida. Mas antes era sim, para ser cumprida como uma regra. Hoje é ser cumprida a lei por uma forma de entendimento do benefício da lei, sim, né? Então, assim, então, como eu sim. falo, é a mesma coisa do Espírito Santo. Toda mudança que a gente quiser forçar a pessoa a mudar, ela pode até forçar por um tempo, depois ela desiste. Mas quando ela é Sim, convencida, trabalhada, é. capacitada pelo Espírito Santo, aí a transformação é verdadeira. É a obra, é a obra Uhum. da regeneração, né? Entre a doutrina do Espírito Santo, que é a regeneração interior. E só ele pode fazer isso. Né? Uhum. A gente cuida, faz nossa parte como pastor, como ministro do Evangelho, né? Eu e você, a igreja, a gente cuida, mas a parte do Espírito Santo é só ele que pode fazer, né? Não tem jeito. Hoje mesmo fui aqui no mercado, na lotérica, e decidi ali me expor um pouquinho para evangelizar algumas pessoas. E parei um jovem, né? Falei com ele. Falei, moço, você conhece Jesus? Você Abordando já, assim, fácil. você já conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, já ouvi falar. Eu compartilhei com ele um momento ali, né? Falei, ó, tem duas maneiras de você conhecer uma pessoa. A primeira é ouvindo falar dela. Uhum. Ele ficou assim me olhando. Eu falei, a segunda proposta para conhecer uma pessoa é andar com ela. Ele falou, cara, que legal, mano. Ele, né? Um jovem bem. Eu falei, essa segunda parte que Deus quer, né? Eu até usei o exemplo, você conhece Neymar? Ele falou, rapaz, conheço sim, de televisão, né? Então, você sabe pouco do Neymar, porque você não anda com ele, né?
Aí ele entendeu, né? Aí ele falou, rapaz, eu preciso voltar para a igreja. Ele falou assim, eu falei, cara, não volta para a igreja. Seja Volta para você a Jesus. igreja. Uhum. E seja você a igreja, aí você como igreja vai ao templo, se reunir com os irmãos, adorar a Jesus. Ele falou, cara, que legal, mano. Né? Ou seja, o Espírito Santo agora vai poder, né, de alguma forma, usar esse Trabalhar. entendimento. Isso. Porque a igreja, até ele falou, não, cara, então a igreja somos nós. Eu falei, sim, o Espírito Santo pode fazer essa obra em você. Aí ele saiu assim, cara, eu vou pensar nisso. Né? Eu falei, amém. Então é isso, né, Eu Danilo? O Espírito achei. Santo, ele. Se a gente forçar, Esses, não, cara, você tem que. É, não, é só comentando. Essa semana eu estava assistindo um trecho de uma série sobre Jesus, chama The Chosen. Que é uma série que tem na TV paga e tem pelo aplicativo, né? E tava passando bem o trecho da mulher samaritana, né? E ela fala assim, mas sim, os nossos pais falavam que o lugar para adorar é no monte. Vocês judeus falam que o lugar certo é lá no templo, né? Aí Jesus começa a dar risada, né? Calma, que chegará uma hora que nem nesse monte, nem no templo vocês adorarão, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Aí ela falou assim, mas aonde? Ele falou, onde você quiser, em qualquer lugar, onde você estiver pegando água, fazendo o que você estiver fazendo, falou em qualquer lugar. Mas por quê? Porque nós temos sim, acesso ao Espírito Santo. amém. E Tem adorarão ao Pai em direito, né? espírito e em verdade. Amém. Tá aí, ó, a natureza, né, do adorador, do Filho de Deus, também se torna a natureza do Pai, né? Isso é Uhum. maravilhoso. Lógico que a gente não despreza, que não estamos tirando, né, a, a importância de reunir, né? Não estamos tirando a importância de estarmos, dentro do possível, né, junto com os irmãos, Sim, com né, certeza. no lugar chamado templo. Cada denominação tem seu templo, tem um lugar de ensino, isso é importantíssimo. Uhum. Ali a gente começa a conhecer os primórdios, né, da palavra de Deus. Aí Deus vai trabalhando com cada filho, né, em nome de Jesus. Aí, Danilo, é isso. A gente precisa, se a gente forçar, como diz lá o profeta, vamos ver se eu lembro. Agora não estou lembrado do profeta, mas ele disse assim: não por força nem por violência. Uhum. Está lembrado aí? Nem por É o força nem versículo por sim, mas também não violência, lembro. mas pelo meu espírito. Com certeza. O discipulado, o aconselhamento que faz parte do discipulado, nada pode ser pela força humana, né? Uhum. No orgulho, no interesse, mas a gente ensina e deixando que o Espírito Santo ele vai dando para esse discípulo instância, né? Na Uhum. palavra, no amor, a Deus, e vai acontecendo de forma gloriosa. Esse dia eu estava vendo um estudo de um apóstolo, ele é um homem bem simples, Uhum. e ele ensina muito sobre a igreja primitiva. E ele falou um negócio ali que eu fiquei impactado. Ele fala aqui do surgimento de Atos da igreja, ali dos primeiros 3.000, depois 5.000, chegando até o capítulo 8, ele fala que, principalmente do capítulo 6 para o capítulo 8, o capítulo 6 começa com palavras assim, e crescendo, se multiplicando o número dos discípulos, né? E ele fala que nesse período a igreja de Jerusalém chegou a 100.000 discípulos Caramba. antes da perseguição. Você vê uma igreja dentro dos princípios, né, bíblicos que tinha a igreja de Atos, os apóstolos com a mente fresca, naquilo que Jesus tinha ensinado, né? Os apóstolos com a doutrina pura. Houve essa multiplicação. Ele fala que quando chegou a perseguição ali, saíram 100.000 discípulos preparados, evangelizando o mundo. Olha que coisa tremenda. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Se hoje uma denominação, as igrejas, a igreja do Senhor,
levasse mais a sério essas doutrinas, junto ao Espírito Santo, eu creio que a obra de multiplicação, não para a glória de um ministério ou de uma denominação, mas porque o reino de Deus é um útero frutífero, né? Eu até estava. Até uma vez eu estava ouvindo também uma ministração quando Jesus fala assim: vão e fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, sejam Sim, revestidos do Espírito Santo, né? sim, E acho que foi um livro que eu li. E no livro falava assim, que naquela pregação de Jesus, ali haviam em média umas 500 pessoas vendo a ascensão de Jesus aos céus. Só que quando lá em meu Atos Deus. fala que o Espírito foi derramado, tinham 120. Aí ele fala assim, onde estavam os outros 380? Falou, muito provavelmente aquelas pessoas falam assim, ah, não, vamos ficar esperando não, vamos sair fazendo, vamos Ótimo. fazer. Falou, Sim, e saiu fazendo na emoção. Ele falou assim, mas teve sim, 120 que permaneceram, e esses 120, os que saíram ali ministrando, depois de serem cheios do Espírito Santo, foi que veio a manifestação e a multiplicação da igreja. Né? Então ele fala assim, multiplicação. de 500, 380 desistiram ou saíram fazendo de qualquer jeito. Mas 120 ficaram e foram cheios e revestidos de poder. Sim, vê a diferença, né? Pastor, só um Então a comentário. gente acredita. Pode ser que a live caia, porque tá dando o horário já. Se ela cair, eu reabro de novo, tá? Aí eu chamo o Tá pastor bom, de Dani. novo pelo link. Então julgamos que a necessidade de nós, né, honrar o Espírito Santo nesse tempo é muito grande. A dependência, né, tanto dos líderes da igreja como de toda a igreja, né, depender de verdade do Espírito Santo para viver, para orar de forma correta, né? Uhum. Enfim, Quem olha espiritual ele, de fato. se Jesus falou que ele viria e seu ministério seria abrangente, que o Espírito Santo não veio à Terra para apenas, né? Ele veio, ele tem um compromisso, ele tem uma obra, né? Uhum. Como você falou, começa no convencimento, né? Eu lá no mundo, dentro dos bailes, União, Zebrão, Danilo é jovem, né, Danilo? É, Zebrão é não para peguei quem essa época. da geração dos anos 80, 90, né? Coquerri. Coquerri. A gente, nós tínhamos uma turminha, né? Você conhece nossos amigos, que o Bule, o Tica, nossos amigos. Uhum. A gente não curtia muito aqui em Santa Bárbara. Era mais ali pro Molon, né? Ali tinha o Zebrão. O Zebrão, ele era onde é hoje a Igreja Universal, né? A Canga ali. Ali era o Clube Sei. Zebrão. Olha o nome, Zebrão. Meu Deus. Mais pra frente, naquela rua descendo pro shopping, tinha o Fênix. E lá na Cidade Nova tinha o Albatroz. Onde que é hoje, acho que é hoje a Fatec, se não me engano. Não sei se era ali. Então a gente, dentro daqueles lugares, Danilo, de repente bateu uma tristeza, cara. Eu lembro uma vez, estava no União, um domingo à noite, um sábado à noite no União. Que durante o dia, o jovem que sai para essas baladas, ele tem uma expectativa boa daquela noite, né? E quando Deus está trabalhando na vida de alguém, Deus vai, né? Paulo fala que a tristeza do mundo, ela provoca tristeza e morte. Mas a tristeza, segundo Deus, é para causar arrependimento do qual ninguém consegue se arrepender, né? Paulo diz. E uma noite eu estava no União, e do nada, cara, deu um abatimento, uma tristeza, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, será que Deus está aqui nesse lugar? Esses pensamentos não é humano. Uhum. Já era uma obra do Espírito Santo, né? Essa obra de convencimento, né? E eu fiquei ali pensando, falei, meu Deus, que coisa chata, né? E um pecador ele não tem esses pensamentos. Então, eu entendo que já era o Mas Espírito Santo. o pastor não tinha se convertido ainda. Não, não.
Isso foi lá, comecinho dos anos 90. Jesus começou a me chamar em 90. Eu relutei, fiquei no mundo, enfim. Aí em 97 não teve jeito, o Espírito Santo me resgatou, graças a Deus. Então essa obra, o Espírito Santo veio com um ministério abrangente, né? Ele atua, parte do ministério dele é no mundo, como nós estamos falando, essa parte de convencer o pecador, né? E a maior parte do seu ministério é para a igreja, né? Quando ele consegue convencer uma pessoa, aí o ministério dele é atuante naquilo que torna ele um cristão, enfim, a gente vê isso no Evangelho de João. É Então, uma. Danilo, é Só, isso. só, só vou puxar um assunto aqui que eu estava lembrando também. É que eu falo assim, a gente estava falando sobre a questão do convencimento do Espírito Santo, às vezes da falta da igreja ter esse direcionamento do Espírito Santo, né? Então, eu falo assim, uma das coisas que eu sempre tive muito temor, que nem assim um exemplo. Eu vou ministrar numa escola dominical, um exemplo. Eu ia para o meu quarto e Sim, falava, Espírito Santo, o que o senhor quer falar? Às vezes a gente tem, às vezes, uma ministração que a gente está mais acostumado a falar sobre um assunto e tal, sim, sim, mas eu sempre sim, questionava, falei, Espírito Santo, o que o senhor quer falar? Aí, tipo, Deus dava a palavra ali, eu ia lá, escrevia, fazia meu esboço e me estava em cima daquilo. Então, eu falo assim, uma das coisas, assim, que às vezes eu falo assim, não observando, não apontando erros, né, mas eu falo assim, às vezes nós vemos hoje em dia, às vezes, tanta organização para tanta coisa, a gente fala assim, será que o Espírito Santo de Deus teria liberdade para bagunçar? Tipo assim, não, eu tenho um livro exatamente. do John Bevere, chama Recompensa da Honra, né? E ele fala assim que ele tinha feito uma programação para o ano inteiro para trabalhar com jovens da igreja, né? Aí disse que o pastor dele chegou e falou assim, John, tá tudo em ordem, pastor, tal, tal. Ele falou, viu, mas a gente não vai fazer mais. Mas como assim, pastor? Tá tudo pronto, eu já fiz toda a programação, já preparei toda a estrutura, tá tudo pronto pra gente fazer a programação pros jovens o ano inteiro, né? Ele falou assim, John, falou o Espírito Santo falou pra gente não fazer. Aí ele pegou, disse que foi pra casa, chateado, Olha, falou, Deus, como assim? Quem que o meu pastor pensa que ele é, né? Tipo assim, foi aqueles conflitos sim, internos, né? Quem que o meu pastor pensa que ele é? Ele pediu pra mim fazer, agora ele cortou meu barato e tal, ia dar tudo certo, ia ganhar não sei quantos jovens e tal, né? Aí disse que Deus falou pra ele assim, quem que falou que seu pastor? Como assim? Falou, quem que seu pastor falou que falou pra ele não fazer? Ele falou, o Espírito Santo. Ele falou, então. Tá, desculpa, Deus, me perdoa, tô errado. Falou, tá bom, então se o Espírito Santo de Deus falou, tô fora, né? Tipo, cancela meus objetivos, né? E ele falou que sim. passou um ano, não fizeram nada. No ano seguinte, a quantidade de jovens que eles conseguiram alcançar foi o dobro do que eles tinham planejado o ano anterior, Ó, né? Então ele falou assim da importância, claro, primeiro, do livro é sobre a questão de honra, mas a importância de nós sermos sensíveis à voz de Deus, né? Eu falo que uma passagem, sim. para mim, assim, que eu gosto muito, é de Filipe mesmo, lá em Atos. Filipe estava em Samaria, pregando uma cidade inteira, várias pessoas se convertendo, várias pessoas tendo encontros ali com Deus, uma cidade inteira de Samaria ali recebendo o poder do Espírito de Deus. Aí fala que o Espírito mandou ele para um caminho deserto. Tipo, ele saiu do lugar que, tipo assim, pô, tô ganhando almas, tô bombando meu ministério. Felipe, Sim, sai daí e vai para um caminho deserto. Aí ele vai lá, encontra o eunuco, assim que não eu falo, duas coisas, né? Tem quem fala que aquele eunuco depois voltou para sua terra e ganhou muitas pessoas depois com a revelação que ele teve ali, né, do batismo, da revelação de Felipe ali. Mas eu falo assim, a obediência de Felipe a ter saído de Samaria, que estava com uma multidão de pessoas, e para um caminho deserto, fez ele ter uma única experiência que ele podia falar de ser trasladado, de ser tirado de um lugar e levado a outro, né? Então, ó, olha só, a única pessoa na Bíblia que menciona que foi transladado, teve Elias que foi levado ao céu, o corpo de Moisés sim, foi escondido lá, né? Mas transladado em vida de um lugar para outro, eu até brinco, né, que nós tínhamos Dragon Ball Z, né? Por exemplo, estava aqui, estava em outro lugar lá, né? O Felipe foi transladado de um lugar para outro por uma experiência de obediência aleluia. a pregar a um, Amém. movido pelo Espírito Santo. Você falando aí, Danilo, lembrei. Quando o Espírito Santo chegou, qual era a ordem de Jesus para os 11? E de pregar.
Isso, vão, esperem o revestimento, depois vão, preguem, façam discípulos. Aí o Espírito Santo veio, multiplicou a igreja em Jerusalém, o ambiente ali gostoso, né? Onde o Espírito Santo está é maravilhoso. Uhum. E eles esqueceram, né? Aí quando nós chegamos, não lembro agora o capítulo, aí fala que Filipe, você falando, eu lembrei disso. Filipe teve a iniciativa, Filipe não estava entre os, não Os era um 12, ele era um diácono da igreja. diácono. Ele toma a iniciativa e vai para Samaria. Aí quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar a Cristo e os sinais. Uhum. Diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que Samaria recebeu a palavra através de Filipe. Aí os bonitões foram. Ou Ficou no seja, gancho. os apóstolos falharam. Uhum. Quem era para sair? Os apóstolos, né? Uhum. Eles falharam de início. E talvez seja. Aí me veio a memória que você falando, talvez seja por isso que Jesus tenha honrado tanto Filipe por essa atitude dele, né? Iniciativa Uhum. dele. Hoje entendemos que o ID está aberto para toda a igreja. Quem tiver iniciativa, a coragem de se expor, o Espírito Santo vai honrar essa pessoa de forma, Uhum. né? Como honrou Filipe, de transladar ele do Egito. Acho que era no Egito que ele estava, né? Caminho do Não, ele estava em deserto. Samaria, né? Saiu do caminho do deserto, aí depois ele foi para outro lugar que eu não lembro também. Para Azoto, num lugar chamado Azoto. É, acho que é isso mesmo, é. É. Então, você falando, me veio à memória essa. Lendo esses dias, o Espírito Santo falou comigo. Foi a atitude de Filipe desencadeou, né? Coisas tremendas. É assim com a gente hoje. A gente fica esperando Jesus mandar a gente, mas o Senhor já deu a ordem, né? De irmos dentro do possível, cada um na sua realidade, né? Cada um dentro do seu Pastor, chamado. eu falo assim, ó, a própria iniciativa de fazer essas lives, convidando amigos, né, amigos e pastores para participarem com a gente, eu falei, Deus já estava falando comigo já desde dezembro do ano passado. Falou, viu, toma iniciativa, faz alguma coisa diferente, né, rede social. Eu falei, a foco nunca foi curtida, nunca foi seguidores, nada. Eu falei, é simplesmente realmente divulgar o reino de Deus, né. E a primeira palavra que Deus deu foi aquela Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado louvor, glória, Aleluia. majestade, por amor do teu nome, né? E eu falei assim, Amém. Deus, falei, mas eu não sei, eu nunca fiz nada assim, né? Sempre arrumando desculpa, né? E eu, Sim. comentando essa semana com a minha esposa, né? Eu falei que teve duas situações que, assim, para mim foi a gota d'água, né? Eu falei assim, uma amiga nossa mandou para mim uma publicação de uma página cristã, né? Daquele, das pinhas do lado, né? Promovendo assim, tipo, treinamento para líderes e pastores, desde que você pagasse uma inscrição, desde que você tivesse um negócio lá, tipo assim, pastores, vocês estão com dificuldade, não estão bem emocionalmente, paguem um horário para ter um momento de comunhão com a gente, para a gente poder aconselhar vocês. Falei, gente, falei, cadê a igreja de cuidar um do outro, né? Ou fazer uma página para cuidar um do outro, para ajudar, aconselhar e tal, né? Sim. Isso já foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vi uma pessoa que eu conheço, assim, de vista, mas tenho contato, criou uma página como se fosse dar um treinamento de imersão no reino de Deus, cobrando R$ 400. Eu falei, caramba, falei, mas né, não é um líder, não é um pastor, nada assim, né? É uma pessoa que, assim, tipo, tudo bem divulgar o reino de Deus, né? Mas cobrar R$ 400 para fazer um curso, eu falei, não, Deus, eu falei, eu não posso fazer isso. Eu falei, para mim foi a gota d'água. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para honrar o teu nome e eu falei assim, algo que Amém. seja gratuito, algo disponível. Até comentei com o pastor Celso, quando o pastor Celso participou aqui, eu falei, pastor, eu já tive Uhum. tantos pastores, tantas pessoas que me aconselharam, que me ajudaram, que me ensinaram. Eu falo assim, ó, teve o pastor Luciano que me dá discipulado em casa, o pastor Celso que, assim, a gente sempre estava indo para o Rio das Pedras, fazendo as coisas juntas, o pastor Ivan que sempre deu Sim. treinamento para a gente também na igreja, o Moisés, sempre a gente teve Jennifer, a pastora Heloísa, sempre pessoas muito próximas,
dando tanto conteúdo bom e gratuito. Eu falei, cara, Amém. como assim a gente está cobrando para revelar o reino de Deus para as pessoas, né? Então eu falei que foi assim uma coisa Misericórdia. que eu falei assim, para mim foi a gota d'água assim que o Espírito Santo falou, precisa de mais alguma coisa para te convencer, né? Eu falei, não, Espírito Santo, eu falei, eu vou deixar eu fazer alguma coisa diferente. Aí fiz a lista de pessoas, né, que eu queria convidar e Amém. graças a Deus todas aceitaram participar e nós temos Amém. até dezembro e tem uma linha de lives Amém. ainda. Repito, Danilo, parabéns pela iniciativa. Foi. Deus Glória a Deus, vai, pastor. de alguma forma. Aí o resultado é com Deus, né? Aí Então, isso. a multiplicação é com ele. Mas, glória a Deus, glória a Deus. Então, Danilo, esses pontos aqui que eu estou esboçando, né? Pontuando na palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, pontuamos que ele era o prometido, a promessa de respeito a todos, né, que estão longe, todos que o Senhor chamar. Vimos também o terceiro ponto, que é que o Espírito Santo é o segundo enviado, o segundo porque Jesus foi o primeiro, né? Uhum. Sem Jesus o Espírito Santo não viria, não tinha como. O quarto ponto, ele é o cumprimento dessa promessa, né? Temos um conteúdo aqui bastante vasto, Uhum. porque não tem como falar do Espírito Santo assim, né? Fica para uma segunda live. É. Aí vimos também a natureza dele, que é igual ao do Pai e do Filho. E para encerrarmos, nós temos o ministério do Espírito Santo, que sem pontuar, que já falamos, né, que é convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E aqueles que se convertem, né, lá no mundo, o Espírito Santo efetuou esse ministério neles e agora vai usar eles para também efetuar esse ministério no mundo, né, através da igreja. Né? Nosso ministério ele é amplo no Espírito Santo, né? Uhum. No mesmo tempo que falamos, como aqui estamos falando entre nós cristãos, o Espírito Santo também nos usa, né, para ministrar aos homens, né, que ainda não conhecem Jesus. Né? Esse ministério é amplo. Aí eu marquei aqui 3 pontos no ministério do Espírito Santo para os cristãos, para os crentes. Eu marquei 3 pontos aqui, eu vou falar bem rapidinho Uhum. para a gente poder, né? O primeiro ponto é o Espírito Santo, aqui o ministério do Espírito Santo para os cristãos, para a igreja, tá? Sabemos que para o mundo é convencer o homem do pecado, né? Para a igreja, o Espírito Santo, ele testifica da paternidade de Deus. É muito importante esse ponto. Hoje eu percebo que ronda o coração da igreja. As pessoas sem identidade paterna, né? Uhum. Tem Deus como aquele Deus criador, Bastante. e ele é criador. Tem um Deus como um Deus, né, que só responde oração aqui para a terra. Mas não tem aquele coração ainda de filho, né, relacionamento de filho com pai. Porque Deus procura filhos, né? No Evangelho, Jesus promove filhos para Deus. Então, o ministério do Espírito Santo nessa área é muito importante. Isso está lá em Romanos 8, 14 e 17, Danilo. Se você quiser ler aí, por favor. Romanos 8, 14 ao 17. Romanos 8, Para mim, do 14 ao 17. 17. Vamos lá. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Cara, isso é fantástico. Percebeu aí, Danilo? A função do Espírito Santo, o ministério dele na igreja. Qual a função dele aí nesse... Qual o papel dele? É testificar, testemunhar em nós. Assim como ele convence o pecador do pecado, né? Ele também convence o Filho de Deus que ele é filho. Já teve um momento em minha vida, lá no início da minha conversão. Início de conversão, passa aquelas minhocas pela cabeça da gente, né? Bastante. No meu caso, eu vim do mundo, né? Uma cabeça louca, né? Um coração louco. Cara, jamais eu tinha ideia que eu era filho de Deus. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem convicção que é filho de Deus. Uhum. Ela trata Deus como Deus, né? Só Deus. Veja que Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus como de pai. Era meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, né? Raramente se dirigia a Deus, né? Assim como chamar ele de Deus, ele falava, mas a maioria das vezes era pai, pai, pai. Então, para mim, a parte do ministério do Espírito Santo na igreja, essa parte é muito fundamental, né? A pessoa ter esse relacionamento com o Espírito Santo, para que ele forme de fato essa paternidade, né? A pessoa não tenha dúvida de que ela é filha, filho, herdeiro de Deus. Isso é maravilhoso saber disso. E eu até sempre, nesse versículo, às vezes também eu sempre comento, que eu falo assim, a Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas aqui nesse versículo ele fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses de fato são filhos. Então, o ser guiado pelo Espírito de Deus é o que nos potencializa ou nos qualifica a sermos filhos. Então, é ser guiado. Eu falo, se a gente não é guiado, então a gente não tem pai. Né? Tipo, a gente não tem uma direção. Verdade. Então, a direção do Espírito Santo que nos capacita a sermos filhos. Isso. Eu ia... Até o segundo ponto aqui é isso que você está falando, essa verdade. Eu classifiquei aqui para a gente poder estar mais dado. Esse é fato, cara. Enquanto no mundo, né? Enquanto a pessoa no mundo ela está sendo convencida, agora como cristã ela está sendo guiada, né? Dentro da palavra, a verdade de Deus é a palavra, né? Toda a Escritura. Aí, Danilo, o segundo ponto é justamente isso. Ele guia na verdade, João 16, 13, né? Lá Jesus falou que quando ele viesse, ele guiaria. Lê para mim, por favor, Danilo, para a gente poder ter Onde que é? o entendimento completo do versículo. João 16, 13. 16, a verdade vier, os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará. Meu Deus. Vê a unidade do Espírito Santo com Jesus aí, né? Ele falaria aquilo que Jesus, né? Ou seja, a verdade da palavra de Deus. Então, esse guiar, ele é um pouco assim... A gente, o ser humano em si, ele é teimoso, sim ou não? Na hora que a gente dá trabalho para o Espírito Santo em algumas áreas das nossas vidas, né? Eu falo como... Eu tenho alma, eu sou homem, né? Tô nesse processo de conversão, porque nós estamos em reforma, né? O próprio Espírito Santo é
essa pessoa que começou a boa obra de Filipenses 1:6, se não me engano, Paulo diz que aquele que começou em vós a boa obra, né, poderoso para Para terminar. concluir, para terminar, até o dia de Cristo Jesus. Então entendemos que essa obra ela é progressiva, né? Essa obra do interior do Espírito Santo em nós. E tem tempo em nossas vidas, eu tiro por mim, né? Não posso ser aqui um hipócrita. Tem tempos quando eu trabalho para o Espírito Santo. Ele quer me direcionar e a gente dá aquela, né? Dá aquela enroscada. Aí ele vai lá, dá um tempo, vem de novo, começa a trabalhar. Não que ele sai da gente, ele permanece em nós, lógico. Mas ele sabe como tratar com cada um de nós, no individual, no coletivo, como igreja, né? Então, é se guiar. Eu me lembro do povo de Israel. Deus tirou eles do Egito com um braço forte, né? A expressão bíblica, né? Que Deus tirou eles com um braço forte do Egito. Glória a Deus. 100% ação de Deus poderosamente para tirar eles do Egito. Quando eles passam o mar, começam a caminhar pelo deserto, em direção a Canaã, Deus quis tirar o Egito de dentro de Israel. Os costumes errados que eles aprenderam naquela nação egípcia, 100%, né, anti-Deus, eles vieram com o Egito dentro de si, os costumes, aquelas coisas todas, né? Porém, Deus não conseguiu, porque essa obra tem que ser conjunta, né? É uma obra consensual, essa é a palavra, não sei. Consensual. A gente tem que... Isso. A gente tem que... O Espírito Santo nos guiar por essa verdade. Mas se a gente abre mão, com o tempo vai entendendo que é necessário algumas mudanças interior, né, aquelas coisas, ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai fazendo essa obra maravilhosa na gente. É uma obra conjunta, né? Entre nós e o Espírito Santo. Mas graças a Deus que ele sempre ganha da gente, né, Danilo? Graças a Deus por isso. Ele sempre ganha a nossa razão, né? Ele sempre ganha a nossa persuasão. Ele sempre vence. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E o último ponto aqui Jesus falou, Joel profetizou, Joel 2:28, prometeu que daria ensinador de justiça, né? Joel 2:28. Que Deus daria esse ensinador de justiça. Deixa eu ler aqui. Quer ler aí, Danilo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Talvez estou errando o endereço aqui. E não pode, né? Joel 2:23. Aí, estava errado, tá vendo? 2:23. Eu não sei Joel aqui ainda. Esse livro que a gente quase não lê. Pode ler. Peraí, deixa eu achar Joel primeiro. Joel? 2:23? 2:23. Joel 2:23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as chuvas de outono e as de primavera, como fazia antes. É isso mesmo? O 23, você leu? Sim, ó. A João Ferreira diz assim, ó. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça. Certamente é uma referência ao Espírito Santo. Concordando com João 14:26. Lê aí João 14:26.
João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Isso. Ensinador de justiça, ele ensinará todas as coisas. Ou seja, todo homem que nasce nesse mundo e cresce nesse mundo, ele recebe uma carga de ensino distorcido a respeito das Escrituras, a respeito de Deus, do Senhor Jesus. Ou seja, há um discipulado espiritual no mundo, na vida do ser humano. Por isso que Jesus fala não, João diz que se confessar vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa injustiça é espiritual, do mundo espiritual das trevas. Que o inimigo ele ensina as pessoas aquilo que é errado, contrário a Deus. Agora, quando o Espírito Santo chega na vida de alguém, uma pessoa que recebe ele, esse ensinador de justiça, ele vai discipular, ensinando a verdade para essa pessoa. O Espírito Santo, ele é discipulador. Assim como Jesus discipulou pessoalmente aqueles 12 apóstolos, hoje também, através do Espírito Santo, ele consegue nos ensinar, nos discipular, né, em toda a verdade. Glória a Deus, Danilo. Glória a Deus, pastor. Isso é maravilhoso. E para terminarmos, por 3 vezes aqui em João, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. 3 versículos. O Consolador, no grego, quer dizer o Paracletos, ou seja, advogado, né? Uhum. Isso mostra, enquanto Jesus tem essa função no céu, 1 João capítulo 2, 1, filhinhos, não pequeis, mas se acontecer, se pecar, temos um advogado, né, diante do Pai. A gente vê a mesma função, essa mesma incumbência do Espírito Santo aqui na Terra. Essa incumbência também de defender o cristão diante dos ataques malignos, porque a gente vive num mundo espiritual lidando com o invisível, não é? Com certeza. Aí, graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças Quantas vezes ele se levanta, Isaías até fala que quando o inimigo vem como corrente de água contra nós, o Espírito Santo levanta a sua bandeira, que essa bandeira é a justiça, né? Ele defende a gente diante do dia a dia, dos confrontos espirituais que sofremos, né? Eu e você, nós como cristãos, sofremos tantos ataques, nem temos ideia. O Espírito Santo vai lá e resolve os BO, né? Espirituais aí para nós. Nos concede graça de vencer. Alguns casos ele dá discernimento, né? Outros casos ele nem sabe que ele venceu por nós. Uhum. Eu acredito piamente nisso. Graças a Deus. Lógico, isso não tira a oração intercessória da igreja, né? Com certeza. E nós temos também, nesse paralelo com Cristo, ele é o advogado, mas também ele é nosso intercessor. Temos 2 intercessores, né? Uhum. Jesus diante do Pai, no céu, e o Espírito Santo dentro de nós. Intermediador terminar, dos homens. Isso é maravilhoso, estamos guardados, isso é bom demais, né? Venceremos, em nome de Jesus, chegaremos lá, Amém. vitoriosos e prontos, né? Aperfeiçoados. Não tem como dar errado, em nome de Jesus, né? Amém. E para terminarmos,
essa função de intercessor, nós temos também esse paralelo. Jesus e o Espírito Santo dentro de nós aqui na Terra. Eu tive uma experiência uma vez, no início da minha conversão. Eu estava no meu quarto, minha mãe era viva na época, e minha casa, minha família sempre foi assim, né? Uma família que não conhecia Jesus, né? E por isso a gente traz muitas consequências, né, para dentro da nossa casa, enfim. Teve uma noite que eu percebi uma opressão. Só que eu era novo convertido, não tinha discernimento, né? Enfim. Eu peguei e fiquei com medo até, Danilo. Tão real que era o negócio. Fiquei com medo. Tem batalhas que causam medo na gente. Sim. Mas o Espírito Santo, ele não deixa de ser vencido pelo medo. Aí eu peguei a coberta, me embrulhei cabeça, fiquei ali quietinho. De repente, dentro de mim, eu ouvi o Salmo 18 inteirinho. Eu ouvia aquela oração falada dentro de mim, o Salmo 18. Deixa eu só conectar o carregador aqui. Beleza, Danilo. Eu ouvia, né? Eu ouvia no ar barulho de espada. De tão real que era aquela guerra. O Espírito Santo intercedendo por mim e os anjos de Deus batalhando. E nós, além do Espírito Santo, também temos o ministério dos anjos, né? Que ministram por Danilo. E tem hora que o Espírito Santo ele intercede por nós de tal forma que a gente não consegue, tem hora que não consegue, né? E eu ouvia, literalmente, Danilo, ouvia barulho de espada sendo dentro do meu quarto. Falando dentro de mim. Eu não conhecia a tua Bíblia. Uma das primeiras foi essa. Daqui a pouco cessou aquela turbação cessou. Aí depois, conhecendo a palavra, o Espírito Santo, eu fui entender que era uma guerra espiritual e que o Espírito Santo estava ali me ajudando e o ministério também dos anjos ali, né, trabalhando a nosso favor. Aí o Espírito Santo nos dá a vitória sobre pelo menos 4 elementos. Nossa natureza humana, né, que é um dos inimigos a ser batido pelo, né? Paulo fala que os que são de Cristo crucificam a carne, o poder do Espírito Santo, essa capacidade para o cristão. Concorda, Danilo? Sem o Espírito Santo, o homem não consegue crucificar a carne, né? Então ele vence a natureza carnal humana, o poder do Espírito. Ele também nos dá poderes para vencer o mundo exterior, né? Estamos nesse mundo, mas o mundo não tem poder sobre nós, por causa da graça, o poder de Deus que habita em nós pelo Espírito Santo. Ele também nos dá vitória sobre os inimigos, não é verdade? São pelo menos 3 elementos que o Espírito Santo nos ajuda todo dia. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. É a pessoa maravilhosa, mais gentil, mais companheira, né? Como é bom ter o amigo, ter os irmãos, né? Nossa família, esposa, filhos. Mas o Espírito Santo, ele é importantíssimo para nós, para a igreja, para, né? Enfim, falta palavras para expressarmos, né, a importância do Espírito Santo. Espero, Danilo, que tenha conseguido expressar, né? Foi aquilo que eu senti, né? Para nós conversar aqui, foi esses pontos. Assunto tem um monte, agradeço, né? A gente vira madrugada aqui. É apenas, né, o desenrolar, o abrir da cortina, né? Com certeza. Agradeço, Danilo, pela honra de
você ter lembrado da gente para poder falar sobre esse assunto tão importante, de grande responsabilidade, falar sobre essa pessoa bendita do Espírito Santo. E espero que tenha edificado aí o pessoal que nos assistiram, que vão assistir o vídeo, né? E espero que tenhamos contribuído para a edificação, né? Amém. Mútua, minha e sua, de quem nos assistiu e vai assistir, em nome de Jesus. Amém, pastor. Imagina, a honra, eu volto a dizer, a honra é minha. Eu falo assim, é o que eu estava comentando esses dias com minha esposa aqui, né? Eu falei com ela, falei assim, amor, falei, a gente tem tanta gente boa, falei, tantas pessoas assim que a gente conhece que tem tanto a oferecer, e às vezes assim, a gente fica tão preocupado com pessoas de longe, pessoas, claro, pessoas que têm boas palavras, pessoas que têm bom Sim, ensino, sim. mas eu falo assim que hoje eu costumo assistir no máximo 5, 6 pessoas diferentes, porque assim, tem tanta Sim. coisa sendo pregada, tanta mentira, pastor, tanta coisa errada no meio evangélico. Até esses dias a gente estava assistindo uma pregação, eu olhei para ela e falei assim, amor, falei, eu vou tirar, falei, porque tá cheio de heresia. Falei, eu não gostei. Aí a gente até brincou, Sim. vamos esperar mais um pouquinho para ver se vai melhorar, né? Só foi piorando. E eu achei que tivesse sido só eu que tinha visto essa pregação, né? Aí conversando um dia com uma pessoa, a pessoa falou, nossa, vocês viram tal pregação? Vocês viram quanta heresia? Eu falei, oh, glória a Deus, mais alguém viu, né? Eu falei que tinha coisa errada. Eu falei, claro, pelo conhecimento da palavra, mas também o Espírito Santo foi incomodando. Eu falei, não, tem coisa errada. Eu falei, não tá certo, né? Eu falei, mas pelo menos, Sim. glória a Deus, que a gente vai, que nem eu falo assim, o Espírito Santo é aquele que realmente nos capacita a todas as coisas, né? Até conversando com o Sim. Gabriel no sábado, eu falei para ele, né? Eu falei assim, quando as pessoas têm dúvida se Jesus existiu ou não, eu falei, é fácil. A oração em línguas, eu falei, é uma prova da existência do Espírito. E o Espírito não existiria se não fosse Sim. a ida de Cristo. Eu falei, então, uma coisa puxa a outra, né? Então, o falar em Sim. línguas é simplesmente uma prova física de que Jesus existiu e que mandou o Espírito Santo. Sim. Até entre os teólogos, a gente vê que é evidência, né? Falar em línguas é evidência do batismo, da imersão, né? Batismo é imersão, né? Uhum. No Espírito Santo. De fato, é assim mesmo, né? Mas tem muita. Tem, mas vai dar umas 5 lives ainda. Sim, sim. Mas, A pastor, gente vai. tipo, a gente vai combinando, com certeza. A gente combina outras aí durante o ano, ou a gente já programa pro ano que Isso, vem e assim vai. Pastor, então, mais uma vez, tranquilo. a honra do pastor poder participar, ter aceitado o convite. Eu falo, a gente convida também pessoas Amém. que sabem que para pregar em tempo, fora de tempo, né? Então, eu Amém. já fui no foco de quem sabia que não negaria, né? Claro, movido pelo Espírito Amém. Santo também, claro. Mas eu falo, pastor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela palavra. Foi muito edificante. Amém. E Amém. gostaria de pedir, pastor, para encerrar, o pastor fizesse uma oração para encerrar tanto por nós aqui, quanto para quem Amém. está assistindo. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Sim. Te agradecemos, Pai, por Jesus, a obra que ele realizou por nós, pagando o preço pelos nossos pecados para nos dar o Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Cremos que essa iniciativa, Pai, do Danilo, vai ser de alguma forma, Senhor, de forma tremenda, o Senhor vai usar essa iniciativa. O Senhor abençoe ele, a casa dele, Pai. Que o seu Espírito esteja cada vez mais se revelando a eles. Abençoe também, Pai, os ouvintes, os irmãos que participaram dessa live. Senhor, eu tenho certeza que a vida deles nunca mais será a mesma. Amém, Não Jesus. por nossa causa, mas por causa da tua palavra, que é a verdade. E a palavra que desce do céu, Senhor, não volta vazia para lá, mas Amém. produz o seu efeito. E cremos que essa palavra a respeito do teu Espírito vai produzir muitas manifestações na vida dos nossos amados que assistiram, daqueles que vão assistir esse vídeo, Pai. Senhor, faça com que essa mensagem chegue aos corações que o Senhor deseja que chegue.
Senhor, o nosso papel nós fizemos, Pai. Agora, a repercussão disso é com o Senhor. O resultado que o Senhor quer dar é com o Senhor, Pai. Faça da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Senhor, ministro cura interior na vida dos nossos amados ouvintes que assistiram. Senhor, ministro cura física agora. Senhor, ministramos libertação física e geográfica. Onde houver, Senhor, uma prisão, em nome de Jesus ordenamos a libertação, Pai. No nome de Jesus Cristo, ministramos, Pai, cura interior, cura física, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Te amamos e te adoramos por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá bom, Ivanzeira, muito obrigado pela participação. Amém. Mais uma vez, foi Amém. uma honra. Assim Amém. que o vídeo estiver disponível, eu já te mando também o vídeo já também, tá? Eu vou Amém. formatar ele, mas depois eu te mando também a cópia do vídeo. Amém, Danilo. Obrigado. Tamo junto, Obrigado, viu? pastor. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.